Se você reconheceu esse barulho, você provavelmente sabe o que é RPG. E provavelmente está ficando velho. Salve galera, eu sou Dan Falter e hoje nós vamos falar de literatura nacional aqui no canal. Porque nós vamos falar sobre o livro O Grupo, publicado pelo autor Saulo Moreira. E aqui no Brasil pela editora Pendragon. E por que eu estou segurando aqui esses dadinhos de RPG? Bom, é porque esse é o tema central dessa história. E como jogador aí que eu fui de RPG há muito tempo atrás, hoje eu estou um pouquinho velho e não consegui encontrar mais um grupo para fazer isso, esse livro, claro, causou aí uma certa identificação comigo e me atraiu para fazer a leitura. Vamos ver o que eu achei? Assim como o próprio nome diz, o grupo vai contar a história de um grupo ali de adolescentes que tem em comum o RPG. Assim como aconteceu na minha vida, eu joguei RPG ali no começo da minha adolescência, até por volta ali dos 17, 18 anos, porque a partir daí a gente se envolve com os estudos, com o trabalho, com os namoros, e a gente acaba não conseguindo mais dar atenção para isso. Claro que esporadicamente a gente ainda acaba jogando mais tarde, mas, como é dito ali no livro, é mais fácil matar um dragão ancião do que juntar um grupo para fazê-lo. E isso acaba acontecendo com a vida da maioria dos jogadores de RPG, o que é basicamente o normal. É uma brincadeira que a gente tem ali na nossa juventude, depois nos tornamos adultos e guardamos isso com saudades. E é exatamente isso que acontece aqui. Nós temos esse grupo, esses jovens que estão ali na casa dos 20 anos mais ou menos, que se separaram ali por esses motivos, pelos motivos da vida, mas que têm ali um fim de semana juntos. Eles decidem alugar um sítio, e nesse sítio eles vão beber, comer, conversar, rir e ali, claro, jogar RPG. O que muitos deles não sabiam é que, infelizmente, essa pode ser a última partida de suas vidas. E nesse caso aqui, não porque eles não vão jogar RPG nunca mais, se bem que eles não vão jogar RPG nunca mais, mas a verdade é que vários deles vão perder a vida, porque há aí um assassino à solta, e esse assassino está levando em conta o RPG para fazer esses assassinatos. Nós vamos nos ver então com dois tipos de histórias que vão correr ali de forma paralela. A primeira delas é a desse assassino. Quem é esse assassino e por que ele está matando esses jovens? É alguém do próprio grupo que guardou ali alguma mágoa por alguma coisa que aconteceu, alguma paixão não correspondida? É alguém de fora do grupo que enxerga esse RPG como algo maligno? E se essa pessoa enxerga o RPG como algo ruim, por que então utilizar o RPG nos rituais que envolvem esses assassinatos? Essa é uma das facetas que a gente vai acompanhar durante a leitura do livro. A outra é as partidas de RPG. E aqui eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa parte. Eu achei muito interessante porque, lendo livros de fantasia, a gente sempre vê os personagens ali vivendo as vidas deles. Mas a gente raramente vê, eu pelo menos nunca tinha visto, uma partida de RPG sendo narrada na literatura. Então nós temos aqui o que os jogadores estão fazendo, o que o mestre está fazendo e o que os personagens estão fazendo. Tudo isso utilizando ali a linguagem característica do jogo medieval, Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons. Então, se você conhece esses jogos, é lógico que você vai adorar essas partes, porque você vai lembrar de quando você jogava, você vai lembrar ali das brigas, das piadas, de tudo que acontece numa mesa de RPG, e isso é bastante legal. E como eu disse, em paralelo, nós temos aí esse assassino e esses mistérios. A junção das duas coisas funciona? Eu diria para você que a junção das duas coisas funciona em partes, porque essa intercalação acabou ficando um pouco desequilibrada. O autor mandou muito bem nas partes onde ele narra as partidas de RPG e as interações entre os amigos. Porém, eu acho que ele não mandou tão bem nas interações do assassino. Primeiramente, os crimes foram um pouco repetitivos. Você poderia dizer que sim, eles deveriam ser repetidos porque o assassino estava seguindo ali um mesmo ritual. Mas eu não me refiro necessariamente ao modus operandi do assassino, mas em como as ações foram descritas pelo autor. Outra coisa que me incomodou um pouquinho é que nesse grupo tem vários garotos, são ali 6, 7 garotos, e apenas 2 garotas. E sempre que o autor fala dessas garotas,
ele insiste em dizer o quanto elas são bonitas, o quanto elas são lindas, o quanto elas são desejáveis. E ambas as garotas acabam se envolvendo ali em cenas um pouco mais picantes. E o autor descreve por muitas e muitas páginas essas cenas. Então, um livro que era para ser ali com uma pegada de RPG, nostálgica e assim por diante, com essa outra pegada de terror ali, no assassinato e no mistério, acaba caindo ali por uma parte um pouco erótica nessas duas passagens. Eu achei isso aí muito desnecessário e não funcionou muito bem para mim. Eu achava que dava para descrever essas cenas com um pouco mais de rapidez, sem precisar dar tanto detalhes de como foram essas relações ali entre os personagens. Eu achei que isso daí ficou um pouquinho exagerado, é algo que eu cortaria. Mas antes de continuar falando sobre esse livro, eu quero recomendar para vocês os meus livros. Afinal de contas, eu também sou um autor nacional e aqui, especificamente, eu vou falar para vocês um pouquinho do meu primeiro livro, O Mistério de Boa Esperança. Já que esse livro aqui também foi inspirado em uma sessão de RPG. A diferença é que o que aconteceu aqui é que eu e alguns amigos iríamos jogar uma aventura e nós jogamos ali apenas umas 2 ou 3 vezes. Eu fiquei com uma história começada na cabeça e eu resolvi terminar essa história e ela se tornou esse livro. Então, ao ler ali o grupo, é claro que eu me lembrei de mim mesmo e do Mistério de Boa Esperança. Se você ficou curioso, ficou curiosa, quer ler alguns dos meus livros, eu vou deixar links aqui embaixo para você ir lá na Amazon e pegar os e-books. E caso você prefira um livro físico, eu tenho alguns exemplares de todos ainda disponíveis. Vou deixar meu e-mail lá embaixo, manda um e-mail para mim, a gente negocia, eu mando para você com brindes e autografado. Como eu disse para vocês, uma das graças aqui em um grupo é você ficar tentando descobrir quem é esse assassino, essa assassina. E como vocês sabem, eu gosto muito de thrillers, livros de crimes e investigação. Sou um grande fã, por exemplo, de Agatha Christie. Então, é claro que durante a leitura eu comecei a fazer ali uma lista de suspeitos. E uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que essa lista acaba não sendo muito comprida, já que o livro não tem assim muitos personagens. São poucos os personagens fora do grupo que são mostrados pra gente. Então, eu mesmo criei uma lista ali de 3 suspeitos. E eu posso dizer para vocês que eu não acertei em cheio, mas que eu cheguei muito próximo da solução, porque eu esqueci de levar um detalhezinho em conta. Então, apesar do autor ter feito ali um bom serviço em esconder o assassino e só revelar realmente nas últimas páginas, ele acabou cometendo ali, vamos dizer assim, erro de não ter tantos personagens assim disponíveis. Então, a quantidade de pessoas das quais você pode desconfiar não é muito grande. Uma coisa interessante que ele fez foi colocar esses assassinatos sendo narrados ora numa pessoa masculina, ora numa pessoa feminina. Eu achei que isso fosse um erro do autor. Falei, ué, esse assassino é assassina? O que esse cara está fazendo colocando esses pronomes aqui que entregam para mim que ora é um homem, ora é uma mulher? E isso pode ser considerado ali como algo que o autor fez para confundir o leitor. Então, preste bastante atenção nessas partes. Não é erro de revisão, não é erro de escrita. Foi colocado ali de propósito e tem o seu motivo. Quando você descobre a solução, você entende por que ele fez isso e faz bastante sentido. Mas antes de eu ir para as notas que eu dei para o grupo do Saulo Moreira, eu gostaria de pedir para vocês que chegaram até aqui para já deixar aquele like nesse vídeo, porque isso é muito importante para mim, é assim que eu sei que você está achando esse vídeo interessante, é assim que o YouTube faz para mandar esse vídeo para mais pessoas. E caso você não seja inscrita ou inscrito ainda nesse canal, clica no botãozinho que está aparecendo ali embaixo, faz esse favor para mim, eu estou tentando chegar nos 1000 inscritos e eu conto com a sua força. Partindo então para as notas que eu dei para o grupo do Saulo Moreira, eu devo dizer para vocês que foi uma leitura bastante interessante, foi uma leitura que eu fiz bastante depressa. Claro que o livro ter combinado os assuntos com assuntos que são do meu interesse ajudou bastante. O livro tem uma descrição bastante interessante, bastante fluida. Eu diria que está bem escrito, mas não é a melhor coisa que você já viu no universo. A revelação do assassino acaba sendo satisfatória, mas não plenamente. Como eu disse para vocês, tem algumas coisas ali no meio do caminho que não ficaram perfeitas. Como eu disse para vocês, eu também não gostei de algumas partes da narração, como por exemplo no que eu considerei
exagero ali na sensualização das personagens femininas e na descrição, para mim, um pouco longa demais, das cenas um pouco mais sexuais. Então, a minha leitura foi muito boa, mas não foi perfeita. E é por isso que a minha nota pessoal foi 4. Passando aqui para a minha nota técnica, o que eu devo dizer para vocês é que livros nacionais, infelizmente, ainda pecam em alguns detalhes. E não foi diferente aqui com o grupo. A editora Pendragon, editora de médio porte ali, fez um bom trabalho. A gente consegue ver que o livro está bem diagramado, tem uma boa capa, mas ele acaba pecando, como quase sempre, na revisão. Você vai encontrar ali durante a leitura alguns errinhos de digitação, alguns errinhos de escrita, sim, palavras escritas erradas. Não são muitas, mas tem. E algumas bobaginhas que poderiam ser facilmente corrigidas. Como, por exemplo, tem um momento que a gente encontra a palavra depressa. Essa palavra, como você já sabe, é escrita tudo junto. Mas, naquele contexto, a palavra está escrito depressa, separado. Isso provavelmente aconteceu ali ao se passar algum tipo de corretor automatizado. Mas faltaram ali olhos humanos para corrigir isso. São esses tipos de detalhes que acabam ainda deixando esses livros um pouquinho abaixo do que eles mereciam estar. Os autores nacionais mereciam revisões, diagramações no nível das internacionais, ou pelo menos no nível das grandes editoras nacionais. Infelizmente, várias editoras pequenas e médias ainda falham nesse aspecto. Isso acaba prejudicando os autores e autoras nacionais, porque seus trabalhos não parecem tão profissionais quanto os dos gringos, e eles acabam competindo ali em nível de desigualdade. Outra coisa nesse livro que não me agradou também foi a edição. Como eu disse para vocês na minha nota pessoal, há algumas partes ali que estão exageradas, que poderiam ter sido cortadas. Algumas frases que mereciam ali uma reescrita, nada muito pesado, apenas um trabalho um pouquinho mais qualificado, e esse livro mereceria uma nota mais alta. A minha nota técnica então foi nota 3. O Grupo é um livro que consegue trazer pra gente uma boa dose de nostalgia, principalmente se você já jogou RPG no passado, ou joga ainda, ou pelo menos entende como funciona esse mundo. O autor também deixou vários easter eggs durante ali a leitura de coisas bastante nerds. Você vai encontrar coisas como Star Wars, o Guia do Mochileiro das Galáxias e até um trechinho de uma música dos Engenheiros do Havaí. Então você percebe que o Saulo Moreira deve ser bastante nerd por ser ali provavelmente um jogador de RPG. Afinal ele escreveu com conhecimento de causa e várias citações literárias ali e a obras de arte do mundo pop. Então se você está dentro desse mundo, você provavelmente vai gostar desse livro. Claro, perdoando ali alguns errinhos, algumas coisinhas que deixam o livro um pouquinho abaixo. Por isso, a minha nota total para ele foi nota 3,5. E é isso, galera. Finalizando o nosso vídeo, eu quero saber de vocês. Vocês já leram o Grupo? Conheciam esse livro? Conhecem alguma obra do Saulo Moreira? O que vocês acharam? Tem mais alguma outra obra nesse estilo que você quer me recomendar? Coloca tudo ali nos comentários. Eu leio sempre, respondo sempre que possível. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.